Olá, juventude cristã de todo o Brasil e várias partes do mundo, a paz do Senhor Jesus. Que prazer, que alegria, mais uma vez aqui estarmos juntos toda sexta-feira, 8h30 da noite, para aprendermos a palavra do Senhor. E você tem a oportunidade de crescer, como diz 2 Pedro 3,18, na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. A Ele a glória, tanto agora como no dia da eternidade. Amém. Então, eu quero fazer um convite a toda a juventude, sexta-feira, aqui comigo, mas qualquer irmão pode participar. Nós temos a escola para os adultos, para os jovens, e o nosso propósito é que você seja verdadeiramente amante das Sagradas Escrituras e cresça na fé, na santidade e faça apologia da fé que você recebeu através de Cristo Jesus. Vamos lá, Daniel? A paz do Senhor a todos, uma imensa alegria, mais uma semana estarmos aqui juntos para aprendermos mais da palavra do Senhor. Da lição da vez, estamos aprendendo no livro de Gálatas sobre a justificação pela fé, justificados por Cristo Jesus e não mais pelas obras da lei. E está sendo muito interessante abordar esse assunto junto com o nosso pastor Osiel. É isso, porque nós estamos estudando o livro de Gálatas, 6 capítulos, e no seu todo estamos abordando essas temáticas relevantes. Glória a Deus, Daniel. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por mais uma semana, muito obrigado, Senhor, por mais uma sexta-feira onde estamos aqui em Tua presença para aprender mais a Tua palavra. Usa o Teu servo, pastor Osiel, para explicar as Tuas Escrituras, Senhor, a Tua santa vontade para nós. Por favor, meu Deus, abre nossa mente, o nosso coração para aprender mais de Ti, que a Tua palavra venha cair em terra fértil e dar frutos. Por favor, assim te pedimos, tira toda distração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, graças a Deus, nós temos aqui a nossa lição de número 8. Vamos lá. Lição de número 8, filhos e herdeiros. Texto principal. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Gálatas, capítulo 4, versículo 7. Resumo da lição. A maturidade exige de nós um comprometimento diferenciado, pois por ela recebemos a herança em Cristo. Veja bem, maturidade. A maturidade, ela não é algo mágico. A maturidade, ela não surge da noite para o dia. A maturidade é um processo. Por isso que nós falamos na vida do ser humano, o nascimento, a infância, a adolescência, a juventude, a vida adulta e a velhice. Em toda essa trajetória da existência humana, nós temos o processo para chegar à maturidade, até a maturidade. Então, maturidade é um processo. Vida cristã, nós sabemos que a salvação ela acontece de imediato, como aconteceu com o ladrão na cruz em Lucas 24, 43, quando creu em Jesus e Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, ele não teve tempo para ser trabalhado com o processo da disciplina, do discipulado, do ensino cristão. Porém, nesta vida, o cristão, ele aceita a Jesus e ele tem as suas fases na vida espiritual, até que ele chegue à plenitude de varão perfeito, como está escrito em Efésios 4, do verso 4, capítulo 4, verso 11 até o verso 16, isso está claro. E o apóstolo São Paulo, ele foi bem categórico quando ele disse em Filipenses que ele ainda não tinha alcançado a perfeição. Então nós estamos em prosseguimento para a maturidade cristã. E a maturidade, ela é um processo. Mas eu não posso viver o retrocesso, porque se eu voltar à infantilidade, é um retrocesso. Então, a vida, ela tem esses marcos. E é isso que Paulo está dizendo. Vamos ao texto bíblico. Texto bíblico, Gálatas, capítulo 4, versículos 1 a 7, diz: Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas estando debaixo de tutores e curadores, até ao tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para redimir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo.
Então, muito bem. Se nós pegarmos a passagem bíblica, depois você vai ler o capítulo 4, é bem pequeno, você pode observar aí, nós temos apenas 31 versículos nesse capítulo, e do capítulo 4, 1 a 11, nós temos 4 eixos centrais retóricos, que o próprio apóstolo São Paulo vai falar aqui. Se vocês analisarem, do verso 1 a 3, nós temos o primeiro movimento, vai aparecer aí na tela, do verso 1 a 3, nós temos a condição do herdeiro. Olha como Paulo começa falando da condição do herdeiro, vamos lá. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Então, em primeiro lugar, Paulo está mostrando a condição do herdeiro. Qual era a condição do herdeiro? Quando o menino ainda era servo. Pronto, era menino, e Paulo diz que como ele era menino, mesmo sendo senhor, mesmo tendo uma herança tremenda, um patrimônio do pai, que é direito do filho, mas ele, não tendo a idade, não pode ainda desfrutar da sua própria herança, porque ele é o quê? Um menino. Ele é um menino. Então, do verso 1 a 3, Paulo está mostrando a condição desse menino, desse herdeiro que é rico, que tem posses, mas ainda não pode usufruir, não pode gozar dessas bênçãos, porque ele é um menino. E a primeira coisa que nós podemos perceber aqui nessa análise é que o apóstolo São Paulo, ele está tratando para os Gálatas, mostrando que nós agora temos que viver como filhos e não mais como escravos. Devemos viver como filhos e não mais como meninos. Devemos viver como pessoas maduras na fé. Essa é a tônica, é a ênfase de Paulo nesse capítulo. O irmão que tomar posse desse capítulo vai compreender 4 coisas interessantes do verso 1 ao verso 11. A primeira, Paulo, ele usa aí, Daniel, a palavra rudimento. Qual é o versículo que está aí? No rudimento. Olha aí. Versículo 3. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Paulo não está sendo contra a lei, porque Paulo sabia, ele já disse isso em Romanos 7, a lei é santa, a lei é boa e a lei era perfeita. Mas ele sabia que a lei não salvava. E a lei, ela vinha como uma forma de um guia, um manual, para levar a criança que estava nos rudimentos. Quando Paulo fala da lei como rudimentos, ele está simplesmente dizendo que essa lei, agora, ela não tinha mais naquele momento, aos Gálatas, qualquer utilidade para salvação ou para fazer o trabalho diário, porque ela já fez o trabalho dela, conduzir até que Cristo chegasse. Como Cristo chegou, então ele disse que agora não precisava mais da lei, porque a partir de agora Cristo era o centro de tudo. João 1,17 diz que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Até Moisés estávamos na infantilidade, na imaturidade. Esse é o exemplo que ele dá. Até que a lei nos conduz a Cristo. E quando chega em Cristo, nós não precisamos mais da lei. Então, Paulo, quando ele fala da lei como rudimento, ele não está desprezando ela. Essa palavra rudimento aqui, elementos básicos, aquilo que dá um início de algo, né? Por exemplo, quando eu compro um celular, o que vem? O manual. Manual. Mas eu vou usar o manual por quê? Para primeiro aprender como se usa. Uma vez que eu já aprendi, eu não preciso mais usar o manual. Então ele vai me dar a noção do básico, não é isso? Isso. E depois que eu aprendi? Não preciso mais usar. Então Paulo estava dizendo a mesma coisa. Ele estava dizendo que a lei, ela teve o seu papel no tempo e no espaço. Porém, agora com a vinda de Cristo, ela se cumpriu e não precisava mais ser usada. Então, quando um cristão voltava ao uso da lei, como era o caso dos Gálatas, por isso que Paulo diz que está perplexo, veja aí o verso 20, Daniel, do 4. Verso 20. Eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz, pois estou perplexo quanto a vocês. Eu estou perplexo. Ele estava dizendo, eu estou admirado que vocês agora, que já era para ter a capacidade de analisar tudo, vocês querem voltar ao manual antigo. Ou seja, vocês já são adultos, vocês têm toda uma base, e já pensou um médico que está no hospital famoso e ele já está operando, mas de repente ele procura um manual porque ele se esqueceu tudo. Nem serve para ser médico. Não serve, pois é isso aí, é isso que Paulo estava dizendo. Então é interessante que quando ele fala, vamos ler em Colossenses 2, capítulo 2, verso 8 e o verso 20.
de Colossenses. Então, quem fosse agora buscar salvação na lei, Paulo diz, não vai encontrar. A lei, ela agora é um rudimento, a lei passou, ela já fez o trabalho dela. Como é que diz? 2:8. Diz assim: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Tá vendo? Olha o 20 agora. O 20. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo... para os princípios o quê? Elementares deste mundo. Porque, como se ainda pertencessem a Ele, vocês se submetem às regras. Ou seja, vocês estão voltando às regras. Vocês não precisam mais de filosofias, vocês não precisam de doutrina gnóstica, vocês não precisam nada. Não, Cristo já completou tudo em vocês, não é isso? Completou tudo. Então veja bem, eles estavam voltando aos rudimentos para buscar salvação nesses rudimentos. Aí Paulo está dizendo, não, a salvação agora é em Cristo. Aí você tem, em segundo lugar, se vocês analisarem, o propósito de Deus em enviar Jesus Cristo. Então veja bem, do verso 1 até o 3, do capítulo 4, veja que o apóstolo São Paulo diz que agora nós não estamos mais na condição de imaturos. Nós agora passamos de um processo, saímos de uma caminhada da lei, das suas regras, e agora estamos em Cristo. Ou seja, nós agora não estamos mais nessa condição. Por quê? Quando se é imaturo, mesmo sendo herdeiro, mas quando é de menor idade, aí se vive como escravo. Porque o menino pode ser herdeiro, pode ser dono de tudo, mas ele vai precisar do curador e vai precisar do tutor, não é assim? Ele precisa de pessoas que o amparem. Que o amparem, que faça tudo por ele. Ele está sujeito a administradores e também ele vive no tempo estabelecido pelo pai, não é assim? Quando você é adulto, é dono de si, sai a hora que quer, chega a hora que quer, mas quando é menor de idade, quando é imaturo, quando é menino, então você vive dentro das normas do pai, debaixo de tutores, debaixo de curadores e assim por diante. E aqui Paulo está mostrando essa aplicação dele, era entre Israel antes de Cristo, que estava preso aos rudimentos do mundo. A segunda coisa que você tem aqui é a chegada da plenitude dos tempos. Ou seja, por que Deus enviou Jesus? Qual é o propósito? Qual foi o propósito dele enviar Jesus? Observem bem que aqui ele diz que Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, qual foi a razão de Deus enviar seu filho? Em primeiro lugar, ele enviou Jesus para nos resgatar do domínio das trevas, da lei. E segundo, para nos conceder a liberdade. E em terceiro, proporcionar a nós a verdadeira alegria. Veja que Jesus ele quer nos dar maturidade e espiritual. Então veja bem, com a chegada da plenitude dos tempos, o objetivo, redimir os que estavam debaixo da lei e conceder a doação de filhos. Ou seja, eu saio da condição de escravo, de servo, e vou agora para a condição de quê? De filho. Quando vamos para o verso 6 até o verso 7, aí agora nós temos a doação do Espírito. Leia aí. 6 e 7. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama Abba Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Então, em terceiro lugar, aqui agora nós estamos vendo que o Senhor Deus enviou Jesus, ele nos redimiu, nos resgatou da maldição da lei e colocou em nós o seu Espírito. Essa palavra Abba Pai, papaizinho, paizinho, ela não está sendo usada para diminuir Deus, mas ela está sendo usada para tratar de relacionamento íntimo. É tipo como o pai dá carinho para o filho, cuida do filho, aí de repente ele diz assim, meu papai, meu papaizinho, né? Ou seja, intimidade. Ele não está diminuindo. Isso aqui é relacionamento. Então veja que nós temos em primeiro lugar Paulo mostrando os rudimentos da lei. Em segundo lugar, Paulo está falando por que Deus enviou o seu filho. E em terceiro lugar, nós temos aqui a condição de filhos. Ele coloca em nós o seu Espírito Santo. E nós temos um relacionamento íntimo. Outra coisa, como filho, qual é a outra coisa que eu tenho como filho? Primeiro, eu tenho agora uma intimidade, um relacionamento íntimo. Mas o que me dá
também como condição de filho? Herdeiro. Aí o apóstolo São Paulo diz, agora vocês se tornaram o quê? Herdeiros. Herdeiros. Por que eu me tornei herdeiro? Porque eu saí da condição De servo. E também De menino. de menino. Imaturidade, escravidão. A palavra servo aqui, ela está sendo usada dentro do seu aspecto semântico. Escravo é que está dando a ideia de alguém que é escravizado por um sistema, escravizado por si mesmo, escravizado pela lei. Então Paulo estava mostrando, vocês saíram da condição de escravo e agora vocês são o quê? Servos. Herdeiros e filhos. Somos filhos, né? Filhos o filho herdeiros. me dá direito a duas coisas com o pai. O que Paulo disse aí? Que duas coisas o filho passa a ter? O Espírito. O Espírito, que esse Espírito nos leva ao quê? A Intimidade. Ele pode orar, ele tem relacionamento com o pai. E qual é a segunda coisa? Herdeiros. Ou seja, ele agora se torna participante das bênçãos de Deus. Então, nós não somos. A quarta coisa dentro desse texto, que nós podemos observar aqui para complementar, é que, imagine você, vamos pensar aqui, Daniel, e eu estou falando com vários homens de Deus, mulheres de Deus. Quando a Bíblia diz que Deus me dá a condição de filho através do sacrifício de Jesus, e me dá a condição de herdeiro, como é que agora eu fico como servo de Deus na terra? Devo ser responsável pela herança que eu recebi. Responsável pela herança. E o que mais? A condição minha que fica aqui, como tendo essa responsabilidade, o que também vai me dar? Eu saber que sou filho, eu saber que sou herdeiro. Dá, digamos, confiança para enfrentar as dificuldades da vida, porque eu sei que eu já fui resgatado, fui regenerado, fui tirado da condição de filho, de condição de menino, né? Condição de menino para a condição de filho e herdeiro. Então pode um crente que tem promessa, sabendo que é herdeiro, sabendo que tem o Espírito Santo, andar com um pensamento de negatividade? Não. Depreciação? Não. Ou complexo de inferioridade? Não. Ou ele pode andar dizendo ninguém me ama? Não. Por que ele não pode? Porque ele é filho. Meu Deus do céu. E Deus não é pai desnaturado. Rapaz, eu fico pensando como é que esses crentes aí reúnem um bocado de gente para ouvir um pregador que diz, eu estou vendo você não é ninguém liga para você, nem que o mundo todo não ligasse para você, mas quem é que está dentro aí? O Espírito Santo, não é assim que ele diz? Santo. Olha o verso 6, como é que diz? E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações... Peraí, por que ele vai enviar o Espírito Santo? Porque somos filhos. Porque somos filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Porque somos filhos, ele nos dá agora a condição de orar na intimidade. Ô, irmão, aí já pensou, pode ser negro, pode ser branco, pode ser rico, pode ser pobre, mas se eu tenho consciência que sou o quê? Filho, eu tenho duas coisas que eu vou carregar. Ninguém pode me amar, ninguém na igreja pode ligar para mim, ninguém pode me dar atenção, mas eu tenho o quê? Intimidade com o Pai. Intimidade. Ele colocou o que dentro de mim? O seu Espírito. Que eu clamo o quê? Abba, Pai. Meu Deus. E qual é a segunda coisa? Herança. Imagine agora você saber que tem uma herança e Pedro diz que ela não murcha, é incorruptível. Como é que eu vou ser um crente negativista, pessimista, cheio de coisinha na igreja? Toda hora dizendo uma coisa, eu vou sair, ninguém olha para mim. Pessoas assim não estão ainda em Cristo. Não estão ainda em Cristo. Porque quando eu passo a estar na condição de filhos, eu saio da condição de menino. Não é assim? Eu saio da condição de menor, eu saio da condição de escravo, e agora eu me torno o quê? Herdeiro. E me torno o que mais? Filho, meu irmão. Olha aí, rapaz, é coisa importante. Olha, se vocês analisarem essa palavra menor, nepios, a palavra nepios do grego é literalmente infantil. Olha aí, é infantil, indica falta de maturidade, que não pode usar os seus direitos. Entenderam? E Paulo está mostrando aqui Israel antes de Cristo. Está mostrando aqueles que não tinham Cristo, eram como esses népios, né? Está aí, ó, népios, né? Népios é infantil, imaturo, não pode usufruir dos direitos. Agora, quando nós chegamos à maturidade, quem é que traz a maturidade espiritual? Espírito Santo, Jesus Cristo. Ele me coloca nessa condição, ele me tira da condição de menor de idade e de menor de idade e me coloca agora aqui
Como filho e herdeiro. Como filho herdeiro, que filho herdeiro aí, nós vamos observar que é maturidade. Veja que algumas coisas interessantes, o Daniel vai colocar aí na tela para os irmãos. Quando a gente fala, por exemplo, lê aí o verso 4 primeiro em diante, vamos lá. 4 primeiro. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Isso. Mas está debaixo de tutores... Peraí, está debaixo do quê? Tutores... Olha aí a palavra na tela. Tutores, pai da gogos. Pai da gogos. Aqui, ó. Pai da gogos. Quando você pega essa palavra, é porque o menor estava debaixo de tutores, que é a palavra grega pai da gogos. E aí você pode observar que significa um guardião. Era o escravo encarregado de levar a criança à escola até que ela chegasse o quê? Em segurança. Em segurança e na maturidade. Mas enquanto isso ela ia para a escola, mas ela ia com liberdade? Não. Ela ia livre? Não. Não. Ela podia ser filha do maior rico da história, mas era imatura ainda. A segunda coisa, enfatiza aqui a disciplina e a vigilância. Ok? Disciplina e vigilância. E aí nós temos aí a outra palavra, vamos lá. Siga Curadores. Curadores. Está aí, curadores, não é isso? Pronto. Oikonomos, a palavra oiko é mundo, nomos, aqui é lei, ou seja, administrador de bens ou mordomo. Cuidava da herança do menor até que ele atingisse a idade? Maturidade, a idade legal. Isso mostra que, embora a criança fosse dona de tudo, ela não podia o quê? Fazer nada com a herança. Pronto, a verdade. Então, esse pai da gogo aqui nós já explicamos. E aí nós temos o termo de menor idade, né? Que já falamos. Aí nós temos também a expressão maioridade, que fala da maturidade, teleos. Essa palavra teleos do grego, ela fala de uma pessoa madura, de uma pessoa completa, de uma pessoa que entendia as coisas, ok? Então, vamos analisar o seguinte: quando nós atentamos para essas particularidades, Paulo está destacando essas questões que elas são, por demais, interessantes para nós, ok? Então, aí você tem, em quarto lugar, leia os versos 8 a 11. 8 a 11. Diz assim: antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daquele que, por natureza, não são deuses. Isso. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões especiais e anos. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Ou seja, o que o apóstolo Paulo ele está mostrando aqui para todos nós é algo muito interessante. Escutem bem, é algo interessante. Ele está mostrando para nós que eles agora estavam tendo um retrocesso. Mostrava que não tinha maturidade. Tem muito crente, irmãos, que a Bíblia diz que ele deve avançar, que ele tem que prosseguir, brilhar a cada dia, mas ele faz retroceder. E Paulo diz, quando você olha para a própria palavra de Deus, o escritor aos Hebreus diz, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa Hebreus 12, 2. Quando você observa a própria palavra de Deus, aí o apóstolo de São Paulo diz, deixando todo o peso e embaraço, prossigamos. Ou seja, ele deixa claro que nós devemos avançar. Então, o escritor bíblico diz, nós não somos daqueles que retrocedem. Nós não podemos retroceder, mas quando eles foram libertos, receberam a adoção de filhos, receberam o Espírito, se tornaram herdeiros, porém, quando eles querem voltar para a lei, eles estavam fazendo um retrocesso. Eles estavam como que voltando aos falsos deuses, eles tinham conhecimento de Deus, mas agora estavam voltando aos rudimentos e pobres, observando dias e festas, não é isso? Isso. Interessante observar que dias e festas não tem nada contrário à palavra de Deus. Porém, se nós analisarmos a própria palavra de Deus, quando você toma isso como regra para a salvação, festa, comida e bebida, já entra o legalismo. E você está negando a eficácia do sacrifício de Cristo Jesus no Calvário.
Então, o que nós podemos entender aqui claramente é que nós não podemos retroceder, nós temos que sempre avançar. Ora, se eu olho para Jesus e aí ele diz, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Quando nós lemos João 10, 9 diz isso. Quando eu olho para a própria palavra de Deus, lá em João 4, ele diz para a mulher samaritana, quem bebe desta água, jamais terá sede. mas quem bebe da água que eu lhe der, brotará, nunca mais terá sede. Terá fontes de águas vivas que sairão de si. Pronto, e ele disse isso lá em João 7, 38 e 39. Ora, como é que eu recebo a fonte da água da vida, o perdão dos pecados, a remissão, Cristo Jesus que me libertou, e aí eu ainda vou precisar de G12, eu vou precisar de quebra de maldição, eu vou precisar voltar lá atrás. Que negócio é esse? Deus estava querendo levar o povo dele para uma terra prometida, como está lá em Números 11, e o povo de Israel ficou dizendo, lá no Egito nós tínhamos era pepino, no Egito tinha melões, não era assim? Legumes, carnes. Carne, e lá no Egito eles eram o quê? Escravos. Escravo, meu Deus do céu. Tem gente que não avança, que não prossegue, que não amadurece. Tem pessoas que gostam de viver na condição de desgraça, de miséria. Por quê? Porque não querem avançar. Estão acomodados na sua condição. Acomodados com a condição, acomodados com o sistema. Porque sempre quando você vai romper algo, tem que quebrar paradigmas. Não é assim? Sim. Então, veja bem que isso aqui é muito sério. É muito sério. Então, é essa a mensagem de Deus para nós. E o Daniel vai ler todo o resumo agora da lição para nós. Lição de número 8. Filhos e herdeiros. Introdução. A maturidade de um processo. Jamais devemos retroceder, mas avançar. Ponto 1. Herdeiros, mas como se não fôssemos. A expressão herdeiros, tutores e curadores. Importância da maioridade. Compreendendo a expressão criança, jovem e senhor. Subponto 1. A plenitude dos tempos. Deus enviou Jesus para nos remir dos pecados e nos dar salvação. Subponto 2. Passagem da criança dependia de tutores e curadores. Subponto 3. Remir os que estavam debaixo da lei. Remir é comprar novamente. 7 aspectos da salvação. Primeiro, momento da vinda de Cristo. Segundo, origem da vinda de Cristo, testifica a sua eternidade. Terceiro, modo da vinda de Cristo, filho nascido de mulher. Quarto, respeito à condição da vinda de Cristo. Ele era obediente, foi circuncidado, cumpriu toda a lei. Quinto, resgatar os que estavam sob a lei. Sexto, doação da filiação. Sétimo, agora temos acesso a Deus. Ponto 2. A nossa posição em Deus. A. Filho. D. Recebeu o Espírito Santo. C. Tem a herança. Subponto 2. Guardando preceitos e regras. Há problemas em seguir regras? Não. Subponto 3. A fraqueza de Paulo quando estava com os Gálatas. O que seria essa fraqueza? Qual a enfermidade de Paulo? Ponto 3. Maturidade e responsabilidade. Por que Paulo agia dessa forma com os Gálatas? Porque era um verdadeiro pastor. Qual a diferença entre o mestre e o bajulador? O mestre ensina para ver vidas sendo fortalecidas e chegar ao crescimento. O bajulador usa falsidade porque quer apenas bom tratamento. Subponto 2. 3 tipos de zelo. O zelo dos judaizantes, o zelo espiritual e o zelo religioso. O zelo espiritual era o que Paulo fazia para com os Gálatas, desejando crescimento na fé e no conhecimento de Cristo Jesus. O zelo religioso é predominado pelas regras da religião. O zelo dos judaizantes estava firmado apenas em regras e eles queriam o bem para si mesmos. Subponto 3. A maioridade exige responsabilidades. Crescer implica responsabilidade. A maturidade é um processo para sair da infantilidade e alcançar a vida adulta. Pois bem, meus queridos irmãos, nós louvamos a Deus pelas vossas vidas e que o Senhor os abençoe. Vamos lá, orando, Daniel. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por mais uma lição abençoada, mais uma lição onde o Teu Espírito falou aos nossos corações. Muito obrigado, meu Pai, que possamos ter consciência de filhos, herdeiros, Senhor, herdeiros da promessa eterna, através do Teu Filho e do sacrifício que Ele fez ali na cruz do Calvário. Por favor, meu Deus, guarda-nos, abençoa-nos na nossa caminhada, em nome de Jesus. Amém. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, que todos digam.